Amados, vamos receber agora a palavra de Deus aos nossos corações. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar, em nome de Jesus. Boa tarde, meu querido ouvinte, boa tarde, meu amado irmão, você que está ao alcance da nossa voz, nesse momento que você separou para estar na presença do Senhor, acompanhando nesse nosso programa, Semeando a Palavra. Que Deus esteja abençoando a sua vida até aqui e vai continuar também te abençoando através da palavra do Senhor. Já fomos ministrados por louvores, pela palavra, já tivemos um momento de oração, mas eu gostaria de compartilhar uma palavra com você nesse instante, um texto bíblico para que a gente possa entender os propósitos do Senhor para nós. Eu tenho aprendido que a palavra do Senhor, muitas vezes, ela vai nos confrontar, porque todo confronto promove uma libertação, e toda libertação promove uma cura que sempre é extraordinária. E a palavra do Senhor, ela é viva, ela é rica, ela é poderosa, é uma espada penetrante, que consegue fazer divisão de juntas, medulas, consegue discernir coisas da alma e do espírito. Ela vai ao profundo, aonde muitas vezes a inteligência humana não consegue. A medicina, por mais avançada que seja, não consegue chegar. A filosofia não pode chegar. Mas a palavra de Deus pode chegar no profundo do nosso coração e a nossa necessidade. E um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nós vamos ler até o verso 6, o texto diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem esta sabedoria? Que coisa é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de João, de José, Tiago, Judas? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão os da sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias vizinhas a ensinar. Meu querido, esse é um texto onde a palavra do Senhor mostra para nós algumas verdades que nós precisamos entender nesse texto e nesse contexto e trazer para a nossa dimensão de vida. O texto fala sobre Jesus que vai para a sua cidade natal. Jesus vai para Nazaré. Quando Jesus está ali, naquela cidade, ele vai para uma sinagoga. Era um dia de sábado, como os judeus chamam de Shabat, é o culto que eles fazem público numa sinagoga, que é uma igreja, uma congregação para os judeus, e era um dia de sábado, como o costume dos seus cultos. O que nos chama a atenção é que Jesus chega num local familiar, num contexto religioso, e começa a pregar a palavra de Deus. E as pessoas que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus eram irmãos, eram da mesma fé, compactuavam dessa mesma palavra. Eram pessoas acostumadas com a palavra de Deus. E essas pessoas começavam a ficar maravilhadas com a sabedoria que Jesus pregava a palavra de Deus. E eles olham e falam: como pode vir coisas maravilhosas desse homem? Quem pôde dar isso para ele? E olha as maravilhas que ele faz com as suas mãos. As pessoas testemunhavam das curas que Jesus ministrava
nas pessoas necessitadas. As pessoas ficavam admiradas em ver a sabedoria de Jesus. As pessoas ficavam admiradas em saber que ele, com o dom de Deus, um dom celestial, podia fazer coisas maravilhosas em nome de Deus. Só que essas mesmas pessoas depois começavam a ficar escandalizadas, porque viam que Jesus era uma pessoa comum, era uma pessoa do convívio de todos, era igual a todo mundo, porém com a sua divindade. E eles começavam a ficar escandalizados, dizendo, peraí, mas como que esse homem com tanta sabedoria, como esse homem que fazendo tantos milagres pelas suas mãos, tantas maravilhas, mas ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é filho de Maria? O seu irmão não é o Tiago, José, Judas e Simão? A gente não está aqui no meio das suas irmãs? Como que pode uma pessoa tão comum, igual a nós, fazer essas maravilhas e ter tanta sabedoria? E isso escandalizava aquelas pessoas. Ao mesmo tempo que eles ficavam maravilhados, eles ficavam escandalizados por causa da simplicidade de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, meu amado ouvinte. Nós precisamos compreender que a vida com Cristo ela é simples. A simplicidade não quer dizer que não tenha profundidade, que não tenha conhecimento e sabedoria. As parábolas que Jesus mencionava eram palavras simples, corriqueiras, usando exemplos do dia a dia. Palavras simples, mas não quer dizer que nessa simplicidade não tinha ensino, não tinha doutrina, não tinha profundidade e não tinha sabedoria. Mas a vida com Cristo ela é simples. As grandes maravilhas não são os homens que fazem, e sim Deus. Aquelas pessoas olhavam e ficavam admirados de ver o poder de Deus se manifestando na vida de Jesus. Só que existe uma diferença, meu amado irmão, meu querido ouvinte. Há uma diferença muito grande em ficar maravilhado pela sabedoria de Jesus e por aquilo que ele pode realizar. Há uma diferença em ficar maravilhado com tudo isso e a diferença para aqueles que creem naquilo que Jesus faz. Nós vamos ver muitos milagres que Jesus operou na vida de tantas pessoas, na sua vida aí, aonde você está agora. Você pode ser testemunha de um milagre daquilo que o Senhor fez na sua vida. Algumas outras pessoas que participaram desse seu milagre, a sua fé pode ter sido edificada e eles podem ter ficado até maravilhados com o que Deus fez na sua vida. Mas existe a diferença de se maravilhar com aquilo que o Senhor fez e crer naquilo que o Senhor é e pode realizar também na vida de tantas outras pessoas. Aqui, nesse contexto, eram pessoas crentes, que estavam acostumadas a ver o poder de Deus, viram na vida de Jesus essas maravilhas e eles ficavam admirados. Mas Jesus vai dizer, não há profeta sem honra, senão na sua casa, na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por que Jesus libera essa palavra dizendo que nunca viu nenhum profeta que não tenha sido honrado? Mas ele estava sendo desonrado naquele momento pelos próprios irmãos da sua cidade, na sinagoga onde ele tinha um costume, ou provavelmente cresceu, de conhecer tantas pessoas naquele local, aqueles seus compatriotas, muitos que deveriam ter crescido com Jesus, agora estavam olhando para ele como um profeta e o desonrava. E ele estava dizendo que nunca viu profeta que não tivesse sido honrado. Todos os profetas são honrados, mas ele estava sendo desonrado. Desonrado com o quê? Com aquelas pessoas que estavam apenas admirando o que ele fazia, mas não estava crendo que ele era o Filho de Deus. Por isso ele está dizendo, olha, não há profetas sem honra. Todos os profetas são honrados. Mas aqueles que são da sua terra, no meio dos seus parentes, da sua casa, esse profeta não está tendo honra. Não estão crendo
em mim como um profeta. Não estão crendo em mim como filho de Deus. Não estão crendo em mim como aquele que de fato pode fazer muitas maravilhas. Até admiram, mas não creem naquilo que eu estou fazendo. É como se Jesus pudesse estar contextualizando isso. Vocês se maravilham com aquilo que eu faço, mas não creem naquilo que eu fui enviado para fazer. Ficam maravilhados por ver os milagres acontecendo, mas não creem no Deus que me enviou para poder trazer libertação e salvação a este mundo. A Bíblia vai dizer, o profeta Isaías vai dizer, que o povo andava em trevas, mas aqueles que viu a grande luz receberam a manifestação do céu na sua vida. Sabe, queridos, o texto mostra para nós que Jesus não pôde fazer muitos milagres em meio àqueles que eram da sua casa, aqueles que eram da sua cidade natal, aqueles que vieram da mesma sinagoga onde ele frequentava. O que impediu de Jesus fazer esses grandes milagres na vida de tantas pessoas ali na sua cidade, a qual ele fazia em muitos outros lugares onde a fama de Jesus cresceu demais por causa dos milagres que ele fazia? Muitas pessoas diziam: quem é esse que até o mar e o vento lhes obedece? Quem é esse que pôde fazer lodo, colocar nos olhos de um cego e ele passar a enxergar? Quem é esse que pôde curar um paralítico que há 38 anos estava enfermo e que a Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe ele já era alguém necessitado desse milagre? Jesus teve o seu ministério muito famoso exatamente por causa das maravilhas que ele fazia. Mas por que Jesus não pôde fazer tantas maravilhas em meio àqueles que eram da sua casa? Porque os da sua casa estavam desonrando ele. Admiravam Jesus, mas o desonravam porque não estavam crendo nele. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido ouvinte, com todo amor e carinho para o seu coração. Jesus é todo-poderoso, todo-poderoso. Na vida do Senhor existe todo o poder. Declarações do próprio Jesus, depois que ele foi ressurreto, que venceu a morte, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. Então, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. Ele é poderoso. Mas existe uma coisa que pode impedir o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus, o poder transformador do Espírito Santo. O que pode impedir dessas maravilhas também chegarem nas nossas vidas é a incredulidade. Porque o texto vai dizer que o Senhor se admirou, ficou admirado com a incredulidade deles. Por isso não pôde fazer muitos milagres. Ele fez alguns poucos milagres quando ele estava impondo as mãos sobre pessoas que eram enfermas, ali da sua redondeza, da sua família, da sua parentela, aqueles que eram da sua terra natal. Ele fez poucos milagres na sua terra natal, porque ali houve desonra e eles não estavam crendo. A minha incredulidade, ela vai impedir as maravilhas de Deus na minha vida. A palavra de Deus para o seu coração, meu amado, nessa tarde, é que haja na sua vida, no seu coração, crer em Cristo Jesus. Crer que Ele pode realizar coisas gloriosas e grandiosas na sua vida. Jesus se admirou, ficou pasmado com a incredulidade daqueles que eram seus amigos, amigos de infância. Jesus ficou abismado com a incredulidade daqueles que eram da sua casa, próximos dele, pessoas que frequentavam a mesma sinagoga que eles. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Existem muitos crentes, glórias a Deus por isso. Muitas pessoas que vão aos cultos nas igrejas, que são membros da igreja, que participam do ministério, que fazem coisas para a glória e para a obra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é o suficiente. Nós precisamos de crer
só ir para a igreja não resolve, porque aqui, nesse contexto, as pessoas estavam lá, na sinagoga, eram pessoas acostumadas com a palavra de Deus, mas não estavam crendo no que o Senhor poderia fazer. Que a gente não venha cometer esse mesmo erro. Não adianta só ser frequentador de igreja, ou até mesmo ser membro da igreja. Trabalhar no ministério, eu preciso crer no poder do Senhor. Eu preciso crer no Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor não fique admirado da minha incredulidade. E por causa disso, não venha operar as maravilhas e os milagres que nós necessitamos todos os dias. A minha oração é que na nossa cidade, a cidade de Rio das Ostras, nós possamos exercitar a nossa fé, crer verdadeiramente no Senhor, para que Ele possa atuar de forma plena, gloriosa, aqui na nossa cidade. A nossa cidade tem muitas necessidades, mas se nós, como servos do Senhor, crermos no poder de Deus, crermos naquilo que o Senhor pode realizar na nossa cidade, nas pessoas necessitadas da nossa cidade, o Senhor pode operar muitos milagres. Não é em poucos enfermos apenas que Ele vai impor as mãos, mas em toda a nossa cidade. O poder de Deus pode se manifestar neste lugar através da nossa fé e crer naquilo que o Senhor pode realizar em nós. Que nós não venhamos a cometer esse mesmo erro, mas que juntos possamos crer e provocar o milagre de Deus aonde nós estamos. Eu encerro dizendo que existe a diferença onde Jesus está e para onde Jesus se manifesta. Jesus vai sempre se manifestar aonde estiver pessoas crendo naquilo que Ele pode realizar. Que seja essa a nossa vertente nessa tarde e a reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, nessa tarde tão especial que o Senhor nos concede, que a Tua palavra possa achar morada nos nossos corações, transformar a nossa forma de pensar, transformar a nossa forma de agir, transformar a nossa vida e o nosso estilo de vida. Que possamos pensar nas coisas que são do alto, que possamos pensar nas coisas que são do céu, que possamos trazer isso para a nossa vida, nossa diária de vida, e que possamos, ó Deus, no nome de Jesus, a cada dia, crer nos milagres do Senhor, crer no poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós cremos no nome de Jesus, que é sobre todo nome, o nome poderoso, aquele a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Nós cremos que o Senhor pode mudar a história das nossas vidas, o Senhor pode mudar a história da nossa cidade, o Senhor pode mudar a história de tantas pessoas necessitadas. Onde estiver um enfermo, a cura pode chegar. Aonde estiver alguém preso nas algemas, grilhões e amarras do pecado, nós cremos no poder libertador do nome do Senhor Jesus. Aonde estiver uma família escravizada pelo império das trevas, nós cremos no poder libertador do nome do Senhor Jesus e os demônios batendo em retirada. Nós cremos em salvação em massa de pessoas perdidas na nossa cidade, porque nós cremos no poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde, meu amado ouvinte, em nome de Jesus.